Leitura do Evangelho de Francisco Xavier do Espírito Emmanuel. Fariseus. Acautelai-vos primeiramente dos exemplos dos fariseus. Fariseus ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das coisas divinas. Orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém, ainda atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os tempos terrestres. Acreditas que o Deus da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que passou na sua escala como um seu argumento sacratista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor nas condições de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de consideração especial, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o leve de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera interpretações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em seu tratado da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia não conseguiremos a realização, provocando tumultos, e sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Rigidez da prescrição. Glória a todos, todas. Que Jesus faça presente neste momento, nesta casa, que auxilie nos trabalhos da noite, que se faça presente em nossas vidas, em nossos corações. Nesta noite, Senhor, pedimos que se faça presente sobre todo o globo de Deus, que a tua luz ilumine a cada um de nós encarnados e desencarnados, que a espiritualidade amiga dessa esfera terrena fosse compadecer da nossa condição, derramar fluidos de luz sobre todo o globo, sobre todos aqueles, sobretudo, que mais precisam. Que possamos, Senhor, estar abertos a sentir a tua presença em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é Deus, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarnação. Convido Alberto para ler o livro da Boa noite a todos. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar. Designavam pelo termo ressurreição, e que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto,
o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição pode assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João já fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como podemos nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como podemos fazer isso? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão o que não temos visto. Entretanto, não aceitas o meu testemunho. Mas, se não me creres quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? João capítulo 3, versículos 1 a 12. Gente, boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações. Que os bons espíritos nos auxiliem, nos intuam as boas palavras, boas ideias, bons pensamentos, para que os ensinamentos desta noite elas possam ficar alicerçados nos reforços da nossa consciência, da nossa alma. Sejamos nós que nos encontramos aqui enquanto espíritos encarnados, sejam também aqueles que também se encontram aqui, os nossos irmãos que já partiram da vida física para a pátria espiritual. Porque nós sabemos que nós somos seres em relação. E como seres em relação que nós somos, convivemos, estabelecemos relações entre nós, espíritos encarnados, e também com os irmãos desencarnados. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, nos traz as leis divinas. E uma das leis divinas que o Livro dos Espíritos nos traz é a lei de sociedade. Porque nenhum de nós podemos viver só. Porque no próprio processo de evolução, ninguém evolui sozinho.
Nós só evoluímos quando nós estamos em contato permanente com seres. E esses seres são encarnados e também fazem parte da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, também os seres desencarnados. Aqueles que nos ajudam, que são os nossos guias, que são nossos protetores, que são os nossos anjos da guarda, ou os santos das nossas crenças, das diversas formas, das diversas formas de compreensão e de entendimento de como se eles manifestam na nossa crença, na nossa religiosidade, né? Porque nós sabemos que nós andamos sempre em companhia. E nós precisamos, na nossa caminhada, enquanto espíritos encarnados na Terra, compreender determinadas coisas, compreender determinados valores, compreender determinadas leis que naturalmente elas se estabelecem no meio de nós. Mas muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, ou muitas vezes nós esquecemos dos ensinamentos divinos que eles estão estabelecidos, como a gente sabe, dentro da nossa consciência. Porque a lei de Deus, que é a lei divina e que é a lei natural também, elas estão estabelecidas dentro da nossa consciência. É por isso, muitas vezes, nós ficamos perguntando sobre nós mesmos. E às vezes nós somos como na condição de espíritas. Quantas vezes nós ficamos perguntando: será que a reencarnação existe? Será que nós somos seres reencarnantes? Será que nós já tivemos de fato verdadeiramente outras vidas, outras existências? Como foram essas nossas vidas, essas existências do passado? Jesus, de fato, ele viveu, ele teve uma vida entre nós, o Jesus histórico, viveu entre nós. Então, muitas vezes são indagações que nós vamos perguntando a nós mesmos. E para isso, para que a gente possa compreender e entender, é preciso que a gente mergulhe nos ensinamentos. Por isso que a doutrina espírita, ela é alicerçada, ela tem um alicerce básico, que é ciência, que é filosofia, e traz também o conteúdo religioso. Porque no conteúdo religioso está alicerçado a moral do Cristo. Porque todos nós professamos as nossas fés. Somos professores da fé. E a nossa fé, ela não pode ser banalizada. A nossa fé, ela precisa ser coerente. A nossa fé, ela precisa ser inteligente. A nossa fé, ela precisa ser racionalizada. Por isso que a doutrina espírita é ciência. E por isso que a doutrina espírita também é filosofia. Porque é através da filosofia e da ciência que nos leva à certeza dos fenômenos que pairam em torno de nós, dos fenômenos que existem em torno de nós e que muitas vezes nós não encontramos razão para torná-los, esses fenômenos, aproximados da verdade. E é por isso que é preciso que a gente compreenda determinadas coisas. E que é para que a gente possa compreender, por exemplo, a reencarnação e ressurreição, porque muitas vezes parece que são duas coisas iguais, parecidas, ou a mesma coisa, mas de fato não é. Ela tem particularidades.
ela tem peculiaridades que é preciso que a gente compreenda, que é preciso que a gente entenda, mesmo na condição de espíritas. Porque às vezes nos indagam e nos perguntam: os espíritas acreditam na ressurreição? Sim, nós acreditamos na ressurreição. Porque o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que todos nós estamos fazendo aqui? Todos nós estamos no caminho da ressurreição. Nós estamos no caminho. E por que vocês acham que todas as pessoas que morrem, que todas as pessoas que desencarnam, ressuscitam? O que vocês acham? Todas as pessoas que desencarnam, ressuscitam? Hein? Por que nós ainda estamos aqui? Porque ainda nós não ressuscitamos. Nós ainda estamos aqui na condição de espíritos reencarnados, porque nós ainda não ressuscitamos. No dia que a gente ressuscitar, nós não precisamos mais encarnar no corpo de carne. Mas quem foi que disse isso? Jesus. Quem foi que disse isso? O Evangelho de Jesus. Então é por isso que a gente precisa compreender. É por isso que a gente precisa entender. Por isso que Jesus realizou ressuscitação. Jesus realizou ressuscitação. Mas a ressurreição que a gente encontra no Evangelho é de quem? De Jesus. A ressurreição que a gente encontra no Evangelho é de Jesus. Porque Jesus, de fato, ele mostrou para nós que ele é o Cristo ressuscitado, que ele é o Cristo ressurrecto, que ele, de fato, era um espírito de alta grandeza, era um espírito de alta elevação. Por isso, que uma das mensagens do Evangelho: na casa de meu Pai existem muitas moradas. A terra não é o único orbe onde existem seres que habitam, onde existem seres, filhos de Deus que habitam, porque tudo que faz parte da criação, aí existe o amor de Deus para promover tudo aquilo que faz parte da obra divina, tudo aquilo que faz parte da obra de Deus. Então, o próprio Evangelho nos traz: na casa de meu Pai existem muitas moradas. E como existem muitas moradas, quando a gente pega lá o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele nos diz que no orbe, que não era a Terra, no orbe ainda, onde essa morada já era uma morada de espíritos crísticos, já era uma morada de espíritos superiores, isso há 4,5 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos. Então essa pleiade de espíritos elevados, de alto grau de elevação, se reúne para poder começar a pensar na formação do orbe terrestre. Então veja que nada não ocorre à toa, que nada ocorre em vão, porque Deus não cria sozinho. Deus poderia criar só, ele tem o poder de criar só, mas ele convoca os espíritos crísticos para que eles pudessem começar, através do seu pensamento, do pensamento divino, começar a formar o orbe terrestre.
Porque assim como a terra foi formada por espíritos superiores, todos os orbes também são formados da mesma forma, cada um composto pela natureza dos elementos essenciais para a composição de cada grupo. Mas tudo isso tem o dedo da divindade. Mas tudo isso tem o dedo dos trabalhadores de Deus, dos cooperadores de Deus, para que de fato nós pudéssemos habitar este mundo que agora nós habitamos. E alguns de nós, provavelmente, esse não é o único orbe o qual nós habitamos. Nós provavelmente já habitamos outros orbes que não foram a Terra, mas orbes que ainda estavam no seu estado inicial, no seu estado primitivo. E para que a gente possa habitar esses orbes, nós tivemos que ter um corpo. E esse corpo tem que ser sempre compatível com a atmosfera, com a psicosfera do ambiente onde nós vivemos. Porque o nosso corpo também é matéria. E enquanto matéria, ele é formado por energia, porque ele, antes de ser matéria, nós somos seres espirituais. E nós somos seres espirituais que habitamos um corpo. E para que a gente possa habitar esse corpo, é necessário o processo natural da reencarnação. Então, a reencarnação faz parte da lei de Deus. Reencarnação faz parte da lei divina. A reencarnação existe em todos os orbes, claro que de forma diferente, porque cada orbe você vai ter um corpo compatível com aquela atmosfera, com aquela psicosfera do ambiente onde nós vivemos, do ambiente onde nós habitamos. Então, a primeira ideia para que a gente possa compreender reencarnação é que na casa do Pai existe muitas moradas. Esse orbe não é o único orbe. A outra que a gente também tem que compreender, para que a gente possa compreender, é que nós precisamos entender que Jesus veio aqui na Terra, enviado por Deus, e é a segunda reunião que se tem no mundo espiritual, no orbe mais evoluído. A primeira reunião é para o processo de formação da Terra. A segunda reunião é a reunião em que essa plede de espíritos superiores e espíritos crísticos decide a necessidade de que Jesus teria que vir à Terra. Mas por que a necessidade de Jesus ter que vir à Terra? Se Jesus já era um espírito de alta elevação, de alta grandeza, qual é essa necessidade de Jesus vir à Terra? A necessidade de Jesus vir à Terra, porque Jesus se torna para nós o governador do planeta Terra. Porque nenhum orbe, quando a gente olha para o céu à noite, que vislumbra qualquer daqueles pontos luminosos, cada ponto luminoso daquele é uma morada do Pai. E cada ponto luminoso daquele que os nossos olhos alcançam estão a milhões de anos-luz da Terra. A gente só alcançaria esses orbes na condição de espíritos puros
no qual a gente pode viajar à velocidade da luz. Só nessa condição nós podemos alcançar esses mundos. E Jesus é chamado novamente para que agora ele pudesse, como governador do planeta, como ser de alta elevação, de alta grandeza, de alto conhecimento, pudesse vir habitar no meio de nós. Mas por ser um espírito de alta grandeza, por ser um espírito de alta elevação, ele poderia nascer em berço de ouro. Não é? Ele poderia ter cursado uma grande universidade, que na época tinha os doutores da lei. Ele poderia ir estudar entre os doutores, ele poderia ensinar aos doutores da lei. Mas essa foi a escolha de Jesus? Não. Mas os judeus, ou o povo hebreu, eles esperavam um libertador. Eles esperavam um Messias. Veja, porque eram os profetas Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele já indicava que Jesus, ou que um homem, ou que um ser de alta grandeza ia habitar entre nós na terra. Então, Jesus nasce, vem sendo filho de José carpinteiro e Maria, uma mulher simples do povo. Mas José carpinteiro e Maria, mulher simples do povo, para que Jesus pudesse habitar no seio entre eles, esse casal precisaria ser também espírito de alta grandeza. E por isso Maria era considerada um ser de espírito, de beleza e de grandeza lirial. Apesar ainda de ser uma pessoa simples no meio do povo. Mas Jesus vem como governador do planeta, como governador do orbe, sendo um ser que vem resgatar para nós a simplicidade, que vem resgatar para nós a humildade, para que nós pudéssemos compreender que a caminhada, que o caminho que cada um de nós devemos trilhar para alcançar a verdadeira vida, para alcançar a vida eterna e para alcançar a ressurreição, era preciso trilhar um caminho. E por isso que Jesus se coloca como ele sendo o caminho. Então por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja que ele se coloca, ele próprio, como sendo o caminho, como sendo o caminho da libertação. Mas até hoje, nós, enquanto seres encarnados na Terra, ainda não compreendemos a sua mensagem. Muitas vezes ainda estamos distanciados do verdadeiro valor, do verdadeiro significado da mensagem de Jesus. Por isso, repito, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Porque o que é que acontece quando ele diz que era o caminho? Porque para chegar em determinado lugar, aonde a gente almeja, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, a gente sempre traça um roteiro, não é?
Se a gente não traçar um roteiro no lugar onde é que a gente vai chegar, nós somos como uma nau desgovernada. Nós somos como um veleiro sem bússola, sem rumo, sem destino. E por isso Jesus se coloca para nós como sendo esse grande propósito, esse grande objetivo, porque todos nós aqui na terra, independentemente da religião que nós professarmos, o roteiro é Jesus, o destino é Jesus, porque o destino é o reino que nós queremos alcançar. Por isso que ele diz: o meu reino não é destino. Se o reino não é deste mundo, o que é que nós estamos fazendo aqui na terra? Se o reino não é desse mundo, mas é na terra, através dos nossos propósitos, através das nossas atitudes, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, que nós também vamos construindo o reino de Deus. Porque o reino de Deus também começa aqui na terra. Porque Jesus disse que a terra será o habitat dos espíritos puros também. Porque nós estamos passando por mudanças, por transformações o tempo todo. Nós já passamos de mundo primitivos, agora nós estamos em mundo de provas e expiações, e vamos passar para o mundo de regeneração. Para depois a gente passar para os mundos felizes, para depois a gente passar para os mundos ditosos. Então veja quantos reinos, porque todos os orbes que a gente vê na abóbada celestial são reinos de Deus. Só que a gente precisa construir esses reinos. E qual é o reino que Deus quer implantar na terra? Por isso Jesus, quando estava diante da sua missão, que ele faz o percurso, porque ele diz que ele precisava chegar em Jerusalém, mas Jesus se encontrava na Galileia, e ele teria que fazer todo um percurso longo, difícil, cansativo, exaustivo, enfrentando sol, sede, fome. E depois de muito cansado, ele chega na frente de uma sinagoga, para poder aliviar do seu cansaço, para poder refrigerar um pouco a sua alma, o seu espírito, porque espírito materializado, apesar de ser Jesus, também cansa. Ele estava cansado. E veja, e aí ele encontra um doutor da lei, que sai do templo e pergunta para ele, identifica ele como Galileu, porque tinha características de vestimenta, de algumas características que demonstravam que Jesus não era o judeu, que ele era Galileu. Galileu, o que é que fazes aqui? E Jesus olha para ele e diz: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E o doutor da lei olhou para ele e riu da cara dele. Você, um homem desse, comum, vem implantar o reino de Deus na terra? O que era que nós diríamos na nossa condição, nós cansados, né, de uma viagem longa, necessitando de aconchego, necessitando de acolhida, necessitando de ajuda, e alguém vem com a pergunta
desafiadora. E Jesus disse: eu vim plantar o reino de Deus no coração dos homens, no coração da humanidade. E que reino é esse? O reino de amor, o reino de justiça, o reino de caridade. Então, esse também é o grande propósito nosso enquanto cristãos que nós somos. Porque não existe cristandade se a gente não compreender que no meio em que a gente vive, que nesse reino que nós também queremos edificar na terra, e é por isso que qual é o grande desafio entre nós? O grande desafio entre nós é nos tornar pessoas melhores, é nos tornar pessoas dignas de filhos de Deus, é nos tornar pessoas dignas da construção de um reino de amor, de justiça, de caridade. Então, não existe reino sem amor e sem justiça e sem caridade. Veja qual o desafio de Jesus na terra. Diante dos homens que também, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, se encontrava carregados de sabedoria. Mas eles se esqueceram de dizer que eles estavam de frente do homem mais sábio, do governador do planeta Terra. Jesus poderia dizer para ele, como muitas vezes os pseudo-sábios fazem: você sabe com quem você está falando? Como é que os pseudo-sábios dizem quando se encontra defrontado? Hein? Você sabe com quem é que você está falando? Jesus poderia dizer, né? Você está falando, ó, e baixe a sua voz, tá? Porque você está falando nada mais, nada menos com o governador do planeta Terra. Mas Jesus disse isso porque Jesus conhecia a alma humana, porque Jesus conhecia profundamente quais as limitações de cada uma daquelas pessoas que o afrontavam. E Jesus só poderia olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. E isso mostra de fato qual é a grandeza de um homem de alta elevação. A grandeza de um homem de alta elevação. Porque ele sabia que com pouco tempo de vida pública que ele tinha, ele precisava de fato deixar o seu legado. E até hoje, o legado do Cristo se encontra entre nós como um grande desafio na nossa vida e na nossa existência. Veja. E por isso, quando a gente vem falar de ressurreição e reencarnação, tem um livro de Ivone Pereira Amaral, um grande médium, que escreveu vários livros psicografados, Ressurreição e Vida. Veja, o que é que ela diz para nós? O que é que de fato era a ressurreição? Porque a ressurreição não é nada mais, nada menos do que a vida espiritual. É a vida do Espírito, mas é a vida do Espírito daquele que se libertou de todas as mazelas da carne, de todas as mazelas da vida material, de todas as mazelas da vida mundana. Por isso, a maioria das religiões, sem aqui
ter nenhum preconceito com nenhuma delas, porque cada uma compreende e entende de acordo com o estágio, os interesses daqueles que professam aquela religião. Cada um no seu lugar. Mas nós, na doutrina espírita, nós também temos a nossa compreensão do que seria ressurreição para nós. Porque de fato nós compreendemos e entendemos que Jesus ressuscitou. Como o Evangelho nos diz, Jesus realizou alguns prodígios na sua caminhada de ressuscitação, não de ressurreição. Ele realizou algumas caminhadas de ressuscitação, porque Jesus ressuscitou a sogra de Pedro, porque Jesus ressuscitou a menina Talita, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Jesus não ressuscitou João Batista, por exemplo. Porque João Batista era quem? E é o Evangelho quem diz? A reencarnação do profeta. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas professor, existe reencarnação na Bíblia? Tem sim. E essa é clara, né? Então o profeta Elias, João Batista, é, na verdade, a reencarnação do profeta Elias. E até os apóstolos perguntam a Jesus, e Elias que não veio? E Elias que não veio, porque ainda os judeus esperavam a volta do profeta Elias. E os apóstolos perguntam a Jesus, e Elias, cadê Elias que não veio? E Jesus diz, Elias já veio, já habitou entre nós, mas vós não os conheceram. Claro, né? Porque às vezes eles pensavam que iam reencarnar com o mesmo corpo, com a mesma aparência do passado. Não. Por que a gente não pode reencarnar com o mesmo corpo? Por causa das leis naturais. E porque nós vamos plasmando o nosso corpo, claro, porque nós sabemos que aí a doutrina espírita nos diz, olha, você é espírito, mas a gente tem o corpo espiritual, que aí Paulo nos diz, o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Corpo espiritual é o corpo da ressurreição. E a gente tem o corpo material. Então a gente tem essas três dimensões da existência. Então para a gente compreender e entender que hoje só é decretado morte quando a morte é encefálica. Por que só é decretado morte quando a morte é encefálica? Quando o nosso cérebro é um emaranhado de circuitos elétricos. E o que movimenta todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura molecular, biológica, nossa vida orgânica, é movimentada por esse circuito elétrico em nosso corpo, que ele espalha todas as informações para toda parte do corpo. Isso estou falando para vocês materialmente, biologicamente, molecularmente. Mas, para funcionar todas essas moléculas,
E eu já disse para vocês uma vez, quando eu fui fazer bioquímica na universidade, o meu professor de bioquímica disse: olha, a ciência hoje já faz um grão de milho, um grão de feijão e o sangue humano com todas as propriedades, com todas as composições materiais, moleculares, orgânicas dessas substâncias. Mas qual é a diferença? O milho, se botar na terra, não nasce. O feijão, se botar na terra, não nasce. Se botar o sangue humano produzido em laboratório ou em farmácia no humano, intoxica, mata. Por quê? Então por isso que a gente vê, senão as pessoas compravam sangue humano na farmácia, não era? Comprava sangue, não precisava ninguém doar sangue. Não? Por que até hoje a ciência não consegue fazer isso? Porque o homem ainda não domina a essência da vida. A ciência ainda não domina a essência da vida. A ciência já tem um progresso muito grande aqui na Terra, mas ela ainda não domina a ciência da vida. A ciência da vida é Deus. Quando o homem compreender isso, ele compreenderá também os mistérios de Deus. Compreenderá os mistérios da divindade. Mas nós ainda, olha, imagine, a gente já faz muitas coisas boas e destruidoras. Imagine se você tem o poder, descobre a forma de gerar vida. Hein? Com orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a arrogância que nós temos, nós nos sentiríamos muito poderosos. Nós nos sentiríamos Deus. E a destruição estava feita. Porque a gente ainda não tem maturidade. Não temos ainda a verdadeira compreensão e o entendimento das coisas do alto, das coisas divinas. Então por isso é preciso que a gente compreenda essas coisas, para que a gente possa dizer para vocês que nesse período que nós estamos vivendo, e principalmente agora essa semana, o que é que se celebra? O que é que se celebra? E principalmente agora, nesse período da quaresma, o que é que mais se exalta? Se exalta sofrimento, se exalta dor, se exalta morte. Como digo para vocês, a gente passa 40 dias da quaresma vibrando com sentimento de sacrifício, com sentimento de dor, com sentimento de angústia, com sentimento de tristeza. E tudo isso gera em torno de nós sentimento de morte. E digo para vocês, veja, a maioria das pessoas que desencarnam, a maioria das pessoas que morrem, elas permanecem no seu estado de morte. Por que elas permanecem no seu estado de morte? Veja, a maioria dos espíritos que perambulam pela Terra, porque na Terra ainda é o que a gente chama de estágios de erraticidade. Por isso, se nós temos em torno de 8 bilhões de encarnados na Terra, nós temos em torno de 22 bilhões de espíritos perambulando pelo orbe terrestre. 22. E onde que estão esses espíritos? Em todo canto. Eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares que são dos seus apetites, que são dos seus anseios, que são dos seus desejos. E quem é que alimenta os anseios e os desejos e os apetites dessa malta, dessa multidão de espíritos?
Somos nós. Somos nós quem alimentamos. Não é outra. Somos nós quem alimentamos essa malta de espíritos. Então, por isso que eles ainda estão ligados a nós. E veja, qual é a condição que ele se encontra? A condição que ele se encontra é o estado de morte. Porque eles ainda não alcançaram a verdadeira ressurreição. E para alcançar a verdadeira ressurreição, primeira coisa, o que é que ele precisa ter a certeza e conhecer? É preciso que eles se reconheçam como espíritos. E que como espírito eles não precisam, não necessitam mais da vida material. E por isso que uma das coisas para a gente se libertar dessa nossa condição aqui é o desapego. Principalmente o desapego às coisas materiais. É o desapego. Quem for apegado às coisas da matéria, vá trabalhando para se desapegar. Porque senão a gente ainda fica preso às coisas. E às pessoas também, né? Então, para que a gente possa compreender que ressurreição é vida e não estado de morte. Por isso que nós não celebramos o Cristo crucificado. Por isso que nós não celebramos o Cristo morto. Porque a crucificação de Jesus foi uma das coisas mais brutais, foi uma das coisas mais indignas, mais insana que ocorreu na terra. A crucificação de Jesus eram coisas para que a gente nem lembrasse. Porque você sabe quem foi que crucificou Jesus? Nós que crucificamos. E talvez essa lembrança seja para intensificar em nós as nossas culpas. E por isso, como isso está na nossa memória inconsciente, nós ainda escolhemos celebrar o Cristo morto. É preciso, e é por isso que a doutrina espírita celebra, e que na verdade nós não celebramos, né? Na doutrina espírita não tem celebração. Mas digo que nós exaltamos o Cristo vivo, nós exaltamos o Cristo ressurreto. Porque são tantas coisas que a gente precisa dizer e falar, que talvez a gente precisaria de outros dias para que a gente pudesse prolongar essa discussão, esse assunto. Mas quero falar para vocês de uma coisa importante. Atos de Jesus, feitos de Jesus aqui na terra, que um dos atos importantes que estão no Evangelho é a ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo da família, Jesus era amigo da família de Lázaro. Tinha Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro é acometido de uma enfermidade e está em processo de desencarne. E como Lázaro era muito amigo de Jesus, Marta, que era mais, digo assim, agitada, que era mais nervosa, que era mais ativa, então ela disse: o nosso irmão está morrendo, é preciso que se chame o mestre para vir curá-lo da sua enfermidade. Mas Jesus estava em pregação, Jesus estava em trabalho, Jesus estava curando outras pessoas. E chega a notícia para Jesus de que Lázaro estava muito doente.
que precisava urgente da presença dele. Mas Jesus, como médio de Deus, ele tinha a clara evidência, e mesmo à distância, ele conseguiu ver qual era a situação de Lázaro. Então, por isso, ele não se apressou, ele não se afobou. Então, já tinham se passado 3 dias, e Jesus nada de chegar, e já tinha morrido, e já tinha enterrado ele. Quando Jesus chega, mestre, já é tarde, era para o senhor ter vindo antes. Agora nós já enterramos, ele já está lá no sepulcro. Então Jesus, na tranquilidade, na calma dele, ele apenas dorme. Vamos lá até o sepulcro, e caminho ele até o sepulcro. A primeira atitude de Jesus é o quê? Para que de fato pudesse mostrar a ressurreição do corpo, da vida orgânica, da vida material. Jesus manda remover a pedra, porque lá dentro do sepulcro é como? Olha, o cabo entra na gaveta, e o pedreiro bota a última pedra e joga o último barro. Como é que fica lá dentro? Oh! Não, quando a gente vai ver, Jesus do céu, eu vou entrar aí, né? E ele vai botar a última, tá? Então, a primeira atitude é: manda retirar a pedra. O que significa retirar a pedra? Porque as pedras são as dificuldades do nosso caminho, e que muitas vezes nós não conseguimos superar, muitas vezes nós deixamos para trás, e que muitas vezes elas precisam ser removidas. Jesus manda retirar a pedra. Então, são as pedras do nosso caminho que a gente precisa retirar, que a gente precisa vencer, que a gente precisa superar. Depois, quando tira a pedra, o que é que acontece no sepulcro? A luz entra. A luz entra. E não só a luz, o sol que entra, não só a luz daquele lindo dia, mas a luz também de Cristo. A luz de Jesus adentra. E ele aí, Jesus, na sua superioridade, na sua grandeza, dará a ordem: Lázaro, sai do túmulo. É preciso ordenar. E Lázaro levanta e sai do túmulo. Vejam outra atitude de levantar e sair, levantar e ir para fora, sair das trevas e ir para a luz. É toda a nossa condição, sair das trevas e vir para a luz. Mas aí Lázaro ainda se encontrava com as mãos amarradas, com o corpo todo enfaixado, porque naquele tempo se enfaixava os corpos e balsamizava os corpos. Mas a primeira coisa, desvenda os olhos. Tira a venda dos olhos para que você possa enxergar a luz. Desata as mãos. Porque quando amarram as nossas mãos, nos prende, nos tira a nossa liberdade, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de trabalho. Nós ficamos vulneráveis. Jesus devolve a vida novamente a Lázaro. E por isso, ressurreição é vida. Ressuscitar é viver novamente, é sair dos nossos estados de morte, para que um dia a gente possa alcançar a ressurreição gloriosa, para que um dia a gente possa alcançar a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Cristo. Porque enquanto a gente não compreender isso, enquanto a gente não compreender que precisamos remover as pedras,
Enquanto a gente não compreender que precisamos sair das trevas para a luz, enquanto a gente não compreender que precisamos desvendar os nossos olhos, enquanto a gente não compreender que precisamos desatar as nossas mãos, nos livrar das nossas amarras, nós vamos ainda continuar presos aos estados de morte. E por isso nós vamos continuar presos aos estados da terra, e por isso a necessidade da reencarnação. Porque são através das reencarnações sucessivas que nós vamos aprimorando a nossa vida espiritual e vamos nos tornar espíritos capazes de sair desse orbe e alcançar orbes melhores. Por isso que nós precisamos diariamente agradecer a Deus por todo momento da nossa existência, por todas as dádivas que a vida, esta vida e essa reencarnação nos oferece, para que um dia, que muitas vezes esse dia não seja longo, seja um dia breve, nós precisamos alcançar a ressurreição gloriosa de Jesus. Que Deus seja louvado, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, e que desejo a todos uma feliz Páscoa. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando a imagem de Jesus, de Maria, agradecendo por estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais um aprendizado nessa caminhada peregrina, que é a nossa caminhada. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, conhecendo a Boa Nova, aprendendo e apenas, Senhor, te pedimos que nos auxilie, nos ajudando, nos dando sabedoria para andarmos pelo caminho da paz. Que possamos ressignificar a nossa vida todos os dias, ao dormir, ao acordar, agradecendo por tudo que acontece conosco, pelas coisas ruins, pelas coisas boas, pelos momentos felizes, tristes, que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos faça alcançar a necessidade. Que o Senhor nos dê uma boa Páscoa, fazendo-nos entendermos que a Páscoa é todos os dias. A Páscoa é o nosso encontro com Jesus. A Páscoa é a nossa vida diária, nos dando bênção, nos perdoando aos outros, nos iluminando a nós e ao próximo. Obrigada, Senhor. E assim seja. Agradecemos a todos, Deus nos livre, e voltamos para as melhores que chegamos.
peixe, o peixe do mundo todo. A gente come, mas também lembra. E para encerrar essa primeira parte do professor, Gente, então, é só para reforçar que nós escrevemos nós conjecturamos os estudos, se quiser compreender um pouco mais, os nossos estudos é aberto. Depois do passe, a gente tem outras coisas que quiser fazer tudo bem? Então, vamos os evangelhos também, né? Então, as pessoas que quiserem o evangelho lá, Soler, falar na lista, para a gente colocar e fazer um calendário de evangelho, né? Então, a gente só faz a conversa, a gente faz a quiser. Joel, né? Então. Vai dar para ser a conta? Vai dar para ser a conta? Sim. Então, quem quiser. Tudo bem? Então vamos trabalhar? Beleza.